O céu sempre foi um mistério para a humanidade. Hoje em dia exploramos ele com telescópios potentes, satélites e todo tipo de técnicas para tentar desvendar os mistérios do céu. E mesmo com todas essas tecnologias e mais séculos de investigação científica, nós ainda somos assombrados pelas perguntas mais profundas que o céu traz. De onde tudo isso veio? O que são esses pontos brilhantes? Onde estamos nesse universo? E se nós, no auge da tecnologia e conhecimento científico da humanidade, ficamos pasmos ao contemplar a beleza celeste, os nossos antepassados com certeza se sentiam da mesma forma. Não é à toa que as estrelas, a lua, o sol e o próprio céu viraram componentes de diversas mitologias e crenças no decorrer da história. Para muitas dessas culturas, o céu era considerado eterno, um lugar divino e imutável, que sempre se apresentava da mesma forma e nunca iria mudar, diferente das coisas aqui na Terra. Então, tente imaginar o quão assustador foi quando essas civilizações viram uma mudança repentina na abóbada celeste. Um rastro luminoso surgindo no céu, ofuscando as estrelas ao seu redor e depois de alguns dias sumindo para nunca mais ser visto. Esses rastros brilhantes no céu foram apelidados de cometas, que vem do grego antigo cometes, ou estrelas cabeludas. Esse nome foi dado devido ao rastro que eles deixavam no céu. Os primeiros registros de observações de cometas foram encontrados na China há alguns milhares de anos. Aristóteles, o filósofo grego, acreditava que cometas deveriam ser efeitos atmosféricos, porque os céus eram eternos e imutáveis, e muitas culturas achavam que cometas significavam má sorte, traziam instabilidade política ou que eles eram o presságio de catástrofes iminentes. Mas o mistério permanecia. O que são e da onde vêm os cometas? As primeiras ideias na direção certa vieram dos astrônomos indianos durante os séculos 6 e 7 da Era Comum. Eles acreditavam que os cometas eram corpos celestiais que apareciam periodicamente. Inclusive, eles deram nomes e estimaram o período de alguns cometas, mas nós não sabemos o quão precisas as suas previsões eram. Uma evidência de que os cometas tinham de fato uma origem celeste veio das medidas e observações que o astrônomo Tycho Brahe fez do grande cometa de 1577. Essas medidas indicavam que o cometa estava pelo menos 4 vezes mais distante da Terra do que a própria Lua. Já no começo do século XVIII, o Edmund Halley, astrônomo e físico, decidiu aplicar os métodos desenvolvidos por Newton no estudo da órbita de 23 cometas registrados no decorrer de 400 anos. Em particular, 3 desses 23 pareciam ter a mesma órbita, com um período de mais ou menos 76 anos. Halley então fez a previsão de que esse mesmo cometa voltaria em 1758 ou 59, o que de fato aconteceu. Hoje nós conhecemos esse cometa como Cometa Halley. Os cálculos de Halley davam uma boa indicação de que os cometas de fato eram corpos celestes vindo de dentro do nosso sistema solar. Mas ninguém ainda havia respondido de onde eles vêm e do que exatamente eles são feitos. Baseado nas órbitas dos cometas conhecidos, vários cientistas durante o século XX propuseram a existência de um disco de matéria, como asteroides, por exemplo, para além das órbitas dos planetas gasosos. Esse disco de matéria foi observado pela primeira vez em 1987, e ele é conhecido como o cinturão de Edgeworth-Kuiper, ou só cinturão de Kuiper para quem for mais íntimo. O cinturão de Kuiper se encontra 50 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Ele explica perfeitamente os cometas de períodos curtos, como o cometa Halley. Mas uma outra categoria de cometas, os que têm períodos longos, precisam vir de mais longe. Isso indica a existência de um outro aglomerado de matéria ainda mais distante, a nuvem de Oort, que se encontraria entre 2.000 e 200.000 unidades astronômicas do Sol. Isso resolve o da onde vêm os cometas, mas ainda restam alguns mistérios. Do que são feitos os cometas? Por que eles têm uma cauda? E por que às vezes eles têm 2 caudas? A primeira proposta para a explicação da cauda do cometa foi feita por Immanuel Kant, o filósofo. Ele sugeriu que os cometas fossem feitos de algum material volátil, e quando os cometas se aproximam do Sol, esse material evapora, formando a cauda. Ele estava basicamente correto. Hoje nós sabemos que cometas são feitos basicamente de rocha, poeira, gelo, monóxido de carbono, metano, gelo seco e compostos orgânicos, o que é basicamente a nossa geladeira. E aqui vem uma curiosidade interessante. Nenhum desses materiais é bom em refletir luz. Então, por mais que os cometas sejam famosos por brilharem no céu, eles só refletem 7% da luz solar que incide sobre eles, o que torna eles alguns dos corpos mais escuros do sistema solar. A maior parte dos cometas não vai ser visível da Terra, e os que vão ganham um nome especial, grandes cometas. Por exemplo, o cometa Halley.
Vamos agora acompanhar uma passagem de um cometa. Começamos no cinturão de Kuiper, onde acompanhamos uma pedra de gelo e gases em uma órbita tranquila e quase circular, distante do Sol, que é quem poderia evaporar todo o seu gelo. Até que então o cometa passa perto de Netuno ou algum outro grande planeta gasoso, e a atração gravitacional desse gigante tira o cometa da sua órbita tranquila e joga ele em direção ao centro do Sistema Solar. Enquanto ele cai em direção ao centro do Sistema Solar, a luz do Sol começa a esquentar a superfície do cometa. O seu gelo, como consequência, começa a evaporar, e com isso os gases e poeira são ejetados. Além disso, a pressão de radiação da luz do Sol empurra a poeira e os gases na direção oposta. Isso cria uma faixa enorme de gases atrás do cometa. E essa é a primeira cauda do cometa, a cauda de poeira. Essas caudas podem ser enormes, com mais de 150 milhões de quilômetros de comprimento. Por isso que algumas delas são tão fáceis de ver aqui da Terra. A cauda é inicialmente formada por poeira, vapor e gases, que refletem a luz solar e brilham. Mas chega um momento em que os gases na cauda são ionizados pela luz do Sol. Isso significa que os elétrons são removidos das órbitas atômicas, e então ficamos com um gás carregado na cauda. A parte da cauda que está eletricamente carregada é afetada pelos campos magnéticos do Sol e dos planetas e começa a se mover em uma direção diferente da cauda original por conta disso. E essa é a segunda cauda do cometa, a cauda de íons. Eventualmente o cometa alcança seu periélio, o ponto da sua órbita mais próxima do Sol. A sua cauda se estende majestosamente e talvez a água do cometa seja completamente evaporada pelo Sol. Se isso acontece, o cometa se torna apenas mais um pedaço de rocha flutuando pelo Sistema Solar e nunca mais vai ser notado daqui da Terra. Ou talvez, no caminho de volta para os confins do Sistema Solar, ele seja ejetado pelas forças gravitacionais de Júpiter para fora do Sistema Solar, em uma trajetória sem fim em direção às outras estrelas da galáxia, se tornando um exocometa. Nós já detectamos 10 exocometas no Sistema Solar, cometas que vieram de fora do nosso Sistema Solar. Isso indica que talvez eles sejam comuns à nossa galáxia. Ou ainda, é possível que o cometa alcance o seu afélio, o ponto da sua órbita mais distante do Sol, sem grandes complicações. Então, quem sabe ele dá a volta e retorna em algumas décadas ou séculos, e então talvez ele seja visto de novo. Quem sabe ele até ganhe um nome ou apareça no jornal. Essa foi a história e o mistério dos cometas. Muito obrigado e até a próxima!